Bom, continuando nossa revisão para o TSE especial AJ. Agora eu vou puxar novamente aquele tema que eu estava analisando no bloco anterior, né? Para a gente seguir falando sobre ele. Pronto, vamos lá. Aqui, pessoal, eu trouxe redação de um aluno, sem identificar naturalmente aqui do Turma de Redação Concursos, para a gente fazer um comentário e é sempre um olhar de melhoria, tá certo? Sempre um olhar de sugestão, de aprimoramento da redação, ou seja, de capricho com a inteligência, tá certo? Do aluno. É a nossa proposta número 1, primeira abordagem, então é natural que os alunos não façam aquela redação, né, que a gente espera. Mas a gente vai ver que muito da aula 1 é assimilado, tá? Então é bastante aqui assimilado antes das demais correções. Então nós temos aqui, ó, falei para vocês, né? Leitura geral com muito cuidado desse enunciado, tá? Uma leitura do enunciado geral, melhor dizendo, com muito cuidado, tá certo? E depois você vem para os itens temáticos. Quando você chegar aos itens temáticos, perceba se há variação de pontuação. Eu já falei nos vídeos anteriores. Se um desses itens valer muito mais do que o outro, você dará mais linhas para esses itens, tá bom? Certinho? E lembrando que é um parágrafo para cada item temático, não importa quantas perguntas haja nele, tá? Então, não importa quantas perguntas aqui haja. Então, quer dizer, aqui, por exemplo, no item 1, que tem dois comandos, você cria um parágrafo só. Até hoje tem sido assim, a banca não mudou isso, portanto, a gente vai desse modo. Perfeito? Show. Então, agora eu vou olhar exatamente... um detalhe interessante. Aqui, como a gente tem texto base, temos um infográfico, é muito natural que a banca retire para o padrão de resposta informação desses textos, tá, pessoal? Por isso é muito interessante você ler o texto, sim, você perceber se o texto tem alguma ligação com os teus itens temáticos, desenvolver isso, tá certo? Não é uma forma de cópia, mas uma forma de entendimento parecido, tá certo? Por quê? Porque estará no padrão de resposta e a gente quer aproximar a redação do padrão. Então a banca pergunta aqui: como se caracteriza a violência política contra a mulher? Primeira pergunta. Né? E depois a banca pede para que se apontem 2 exemplos de crimes eleitorais que normalmente estão relacionados a esse tipo de violência. Então o aluno veio aqui, né, e falou assim, ó: a violência política contra a mulher se caracteriza, né, por ações que visam intimidar, desqualificar ou silenciar candidatos, incluindo agressões físicas, ameaças e campanhas difamatórias. Então deu uma resposta bem objetiva, bem direta, sem nenhum problema. Até aqui sem nenhum problema. Então, estou só mexendo com conteúdo, não estou mexendo com nada gramatical, nada formal. E a banca pede 2 crimes eleitorais que normalmente estão associados a esse tipo de violência. Então, o aluno vê, ó, 2 exemplos de crimes eleitorais associados a essa violência são a disseminação de notícias falsas para prejudicar a imagem de candidatas e ataques caluniosos que visam desacreditar mulheres no cenário político. Perfeito, trouxe aqui os 2 exemplos. Detalhes, né? Vamos lá. Se a banca não tivesse pedido expressamente esses exemplos, ao caracterizar a violência política contra a mulher, você teria que apontar as características, teria que explicar essas características e exemplificar, tá bom? Você teria que entregar alguma coisa mais completa. Quando a banca já pede exemplificação, tudo bem, vai ficar completo se você souber abordar. Então, até aqui, nada demais em termos de entrega de conteúdo. Podem ver que muito do que tem no item 1 tem no infográfico. Aqui é uma série de violências que são cometidas contra a mulher. Estão aqui no gráfico, tá? Então, sem problema nenhum. Eu vi que o aluno vai citar a questão, por exemplo, de notícias falsas e tal. E aqui a gente tem, ó, difamação, tá vendo? Ó, calúnia, né? Os crimes aqui contra a honra, tá certo? Aqui boa parte deles. Perfeito? Depois, olha só, aí o aluno foi bem objetivo, tranquilo. Só que acontece um processo com quem também é muito objetivo no correr da redação. Geralmente acontece no último item, mas com este aluno aconteceu logo no segundo, que é o seguinte: a banca fez uma pergunta. Que desafios precisam ser enfrentados para se garantir ampla participação política das mulheres? Aí o aluno leu a pergunta, em vez de retomar a pergunta, ele já partiu para a resposta: vamos ter problema de coerência. Porque ele escreveu assim, ó: desafios como subrepresentação nos cargos, inclui necessidade de promover políticas de cotas, combater estereótipos de gênero e criar condições igualitárias para campanhas eleitorais, ponto. Mas, gente, cadê os termos da pergunta? Porque desafios como? Tá faltando verbo, tá? Tá faltando alguma coisa.
Então, por isso que você precisa retomar a pergunta para não ficar com ela na cabeça e fazer um período que não tem sentido. Esse período tem um truncamento sintático sem tamanho porque ele não termina, tá? Então, acontece aqui, ó. Que desafios precisam ser enfrentados? Então, você vai trazer os desafios que precisam ser enfrentados para se garantir a ampla participação política das mulheres. Envolve, aí sim, necessidade de promover políticas públicas de cotas, combater estereótipos, etc. Tá bom? Perfeito. Aí o aluno trouxe mais, ó, ponto. Além disso, aí ele vai trazer outros desafios, mas esse período aqui segue correto, em termos gramaticais. Além disso, é essencial adotar medidas, tá vendo? Nenhum problema de expressão. Quando ele começou o primeiro período desse parágrafo, ele já começou com um erro de expressão, porque faltou metade da expressão, tá? Que era o próprio questionamento. E aí, pessoal, como é que é feita a conta da banca? Vem aqui, acompanhem comigo, ó. Vamos supor que este item valesse 15 pontos, tá? Então, a banca tende a dividir em 3 partes, 3 conceitos. Tá? Então, aqui divisão por 3, 5 pontos para cada conceito. Então, ela vai fazer o conceito 1, conceito 2, conceito 3, 5 pontos, 10 pontos, 15 pontos. O que ela quer dizer? Se o aluno me apresentar 3 desafios explicados, exemplificados, ele vai chegar até os 15 pontos. Tranquilo? Ok. Veja que aqui o aluno faz um conjunto, ele faz um rol de desafios. Ele não vai aprofundar nenhum, ele vai apenas enumerar. E ele constituiu esse rol dele em 2 períodos. Qual é o meu conselho? Faça em 3, porque quando você se atrapalhar dessa forma aqui, né, você tem 3 períodos. A banca considera então que você desenvolveu em 3 camadas a sua discursiva, tá? Sobre este assunto. Tranquilo? Mas nós temos um problema. Então vamos supor que ele fez isso, colocou 3 períodos e trabalhou com 3 desafios. Mas nós temos um problema que é um problema de redação, porque lá no edital, o edital é claro, o edital trabalha com a capacidade de expressão. Ao trabalhar a capacidade de expressão, está falando sobre a forma como você apresenta esse conteúdo, como você escreve este conteúdo. Ora, o aluno começou largando a pergunta para trás. Nós temos a pergunta, e aí o período fica estranho. Se eu ler esse período isolado, vocês vão notar estranheza. Desafios como subrepresentação nos cargos, incluindo a cidade, e criar condições igualitárias. Ficou estranho, tá? Além disso, fica estranho por quê? Ó, desafios como a subrepresentação, substantivo, incluir necessidade de promover políticas públicas, gerúndio, combater, infinitivo, criar, infinitivo. Olha a variação de classes de palavras envolvidas nesse conjunto aqui. Perde-se o paralelismo, que é um elemento de expressão, tá? De capacidade de expressão. Então, gente, a banca vai dividir esses 15 pontos por 6. Sim, ela vai dobrar o numerador para que ela obtenha a nota que ela vai retirar da capacidade de expressão. Então, quer dizer, é como se eu multiplicasse. Aqui eu vou multiplicar o denominador por 2, é como se eu multiplicasse o resultado por 2. Então, por 2, não, minto. É como se eu dividisse esse resultado por 2. Então, vai dar 2,5. Ou seja, há 2,5 pontos para serem extraídos. Vamos supor que o aluno chegou aqui em 15, mas ele não ficou com 15, ele ficou com 12,5. Por que ele ficou com essa nota? Porque a banca entendeu que ele trouxe problemas na forma de expressar o seu conteúdo, tá? E aí tem um probleminha que ele trabalhou com 2 pontos finais. Então, na verdade, nem aqui no C3 ele fica no C2. E ele cai aqui exatamente para 7,5. Certo? Cai bastante, tá? Então, muito cuidado, porque é assim que o Sebrasp empreende esse cálculo. Estou jogando esse olhar sobre essa redação, esse olhar mais dedicado, né? A gente tem que... qual que é a minha dica? Falo para o aluno, olha, coloque aqui, não é? 3 períodos. Por que é importante você colocar 3 períodos? Ora, exatamente porque você precisa... Se você não conseguir montar uma resposta, vamos dizer assim, mais completa ou mais bem organizada, você precisa pelo menos simular que você tem 3 camadas, tá certo? 3 camadas temáticas, tá bom? Então você precisa tomar cuidado com isso, tá? Fazer essa simulação com bastante cuidado, tá certo? Tudo bem? Beleza? Então, show!
E assim vai seguindo, tá, gente? E aqui nós temos o último, ó, que medidas devem ser tomadas pelo Estado e pela sociedade para combater a violência. Quando a banca entra nesse rol em que ela vai pedir sempre o último item, a banca tem essa mania de pedir alguma coisa relacionada a uma solução, a uma medida para se corrigir uma problemática, né? Uma medida para se aprimorar o acesso ao direito e tal. O que, que acontece aqui? Ela está pedindo a do Estado e da sociedade. Você precisa separar o que é do Estado do que é da sociedade, tá bom? Veja que aqui o nosso redator vai dar amplo espaço para que ele possa trabalhar esse conteúdo. Mas esse amplo espaço vai depender do valor de cada item. Por exemplo, se este item aqui valer muitos pontos, aí sim, perfeito o jogo, porque casou a dedicatória. Então ele vem aqui, ó, para combater a violência política de gênero, é essencial que o Estado e a sociedade adotem medidas integradas e eficazes, né? Então, primeiro, o Estado deve implementar e fortalecer leis que criminalizem essa forma de violência e vai falando, né? E depois, simultaneamente, aqui na linha 24, a sociedade deve trabalhar para mudar percepções culturais que perpetuam a discriminação, oferecer apoio comunitário às mulheres, etc. Então, quer dizer, vai se trabalhando a discursiva, aqui sim, com uma boa distribuição, sim, entre as medidas de um lado e de outro, tá? E é claro, né, que o último período ficou sem verbo. Empoderamento e suporte às vítimas asseguram a participação política segura das mulheres. Por fim, empoderamento asseguram, né, a participação política das mulheres, tá certo? Então, faltou aqui um elemento de finalização, tipo um enfim, tá certo? Um portanto, tá? Tudo bem? E no mais, gente, eu já falei sobre isso em outros discursivos, mas é bom vocês guardarem. Não extrapolem a margem, ó, não extrapolem a margem. Muito cuidado, tá certo? Cuidado com alguns sinais gráficos, pingos nos is, certo? Formato das letras. Redação bastante legível, né? Bastante legível, mas tem essa coisa de extrapolar um pouco aqui bastante as margens. Isso aqui vai tirar nota naquela parte de apresentação, tá bom? Beijão para vocês, espero que vocês tenham gostado das dicas, né, que tem ajudado bastante aí na compreensão da discursiva.